um número enorme de negros que foram trazidos para cá com essa fé, com essa religião, uma religião bonita que veio da África e que há mais de 500 anos está no Brasil e de repente é aquela que mais sofre o preconceito. Uma pessoa que tem preconceito em relação à religião do outro, ele não entendeu nem a sua própria religião, porque não existe religião no mundo que pregue, né, que pregue que você deve odiar o outro. Não existe essa religião. Então, de onde que vem essa coisa das pessoas não querer aceitar o outro com a sua fé, com a sua religião? De onde vem esse jeito tão cheio de ódio que faz com que você não veja o seu irmão como seu irmão, mas o seu irmão rotulado por uma religião? É muito triste, é muito ruim que isso aconteça e é muito ruim. E a gente precisa combater esse tipo de coisa, a gente precisa combater esse tipo de coisa. A gente vai receber aqui para conversar hoje com a gente o Rabino Ravi Sani, uma das pessoas que eu mais admiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, atualmente um dos homens mais inteligentes que eu conheço, né, que vai conversar com a gente, né, tem um trabalho maravilhoso na comunicação, tem um trabalho maravilhoso, né, como rabino. Vem cá, Rabino, olha, isso é hora de chegar. Ah, não acredito na posição. Não, olha aqui, que olha meu amigo querido. Ah, como eu gosto. Como é que você tá, Como querido? eu gosto, tudo bem? Prazer estar aqui no seu programa. Você chegou atrasado. Você Cheguei um pouco, porque eu não vim de moto hoje. Ah, é verdade. Eu não te trouxe de moto. Aqui, ó. A gente... senta. Aqui é a sala da tua casa, né? Aqui é verdade. Onde o padre não, senta? pode sentar aqui. Onde mais você perto. senta? Não, eu vou sentar aqui. Vou sentar do seu lado. Olha aqui. Maravilha. Ravi Sani, ele tem um trabalho maravilhoso. Obrigado. O livro dele, que é o último trabalho, né? Esse é o último e esse é teu, né? Eu trouxe pra você. Olha, maravilhoso. Gente, isso aqui é uma coisa interessante. Já pensou nisso? Olha que interessante esse livro. Sabe por quê? Porque ele tem aqui, olha... Mensagens de vida motivacionais diárias. E é... Uma piada aqui. Humor. Sempre tem uma piada, sempre tem uma... Olha que beleza. Muito obrigado, viu? E olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. O pastor, e eu quero receber aqui também o pastor Christopher Marques. Pastor, muito obrigado. Prazer, Hoje padre. você combinou com o Rabino chegar atrasado, né? Sim, correria. Ele chegou antes. Ele chegou antes? Chegou antes. Nossa, então tava, olha, senta, pastor. Licença. Muito obrigado, viu, pastor? Você já conhecia o Rabino Sani? Pelas redes sociais. pelas redes. Todo mundo conhece ele pelas redes sociais porque ele é um fenômeno. Um showman. Você já viu ele imitando o Silvio Santos? Ele imita. Não é possível, mas você é da caravana de onde? Mas olha... Prazer. Olha, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje porque a gente trouxe um assunto sobre questão do diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, e é tão bom a gente conversar sobre isso, e eu acho bom a gente conversar, a gente fazer isso junto, né? Pastor, eu já participei algumas vezes com o Rabino na TV Gazeta, sempre tem um espírita, o Rabino, eu, mais um pastor e tal, e sempre a gente conversa. Muito bom. E a gente quis que a gente pudesse conversar, né, trazendo isso pra gente aqui. Deixa eu só apresentar direitinho aqui, ó. O Rabino Sani, ele é presidente do Instituto Ravi Sani, né? Diretor aí, ó, ele faz um trabalho maravilhoso na televisão. Ele tem um programa na televisão, na Hebraica, né? Sim, no Teatro da Hebraica de São Paulo. De São Paulo, né? Faz ele apresenta esse quadro de motivacional. Inova, Inspira na Record News, né? Sim. É o mentor do reality show Batalha dos Startups e no programa Inova 360, também na Record News. Gente, e o pastor Christopher Marques, né, ele está aqui com a gente, pastor que tamanho de currículo. A gente teve que estudar um pouquinho. Olha né? aqui, tá doido. Filosofia, graduado em religião pela PUC, mestre em teologia pela PUC, né? Nossa Senhora, quanta coisa importante e interessante. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Eu queria muito que vocês viessem para a gente conversar, porque a gente quer falar sobre essa questão do diálogo entre as religiões e o diálogo interreligioso. A gente acaba fazendo mais uma diferença pedagógica quase, mas na verdade é a mesma coisa. Quando a gente fala de diálogo entre cristãos, a gente fala ecumenismo. Quando fala de diálogos entre não cristãos com cristãos, a gente fala de diálogo interreligioso. Mas é só uma maneira pedagógica, mas mais para a gente entender, mas na verdade acaba sendo uma coisa só. Como que é a melhor forma de produzir diálogo interreligioso e ecumênico entre as religiões? Eu acho que sempre com respeito,
amor, carinho, sem querer provar que você está certo e converter o outro. Verdade. Não, eu acho que, principalmente no século XXI, com a velocidade das informações, o ideal é você se enraizar no que é sagrado para você e não desrespeitar o que é sagrado para o outro. E dessa forma, cada um vai poder professar a sua fé em paz e trazer o que existe de melhor da sua história, da sua herança, do seu legado para a humanidade como um todo. Esse é o papel do judaísmo, é fazer o mundo um lugar mais humano. É verdade. Qual a sua igreja, pastor? Eu sou pastor Batista. Batista. Na nossa formação, ela tem como fundamento e princípio, né, sempre o diálogo. Né? Então, quando a gente vai olhar a confissão de fé batista, a ética batista, os princípios batistas, a gente preza muito pelo diálogo, pelo respeito. Então, quando a gente pensa no mundo ocidental, posto como ele está hoje, né, desde a sua democracia, direitos humanos, tudo isso foi fomentado no ambiente propriamente protestante no mundo ocidental. Então, quando a gente pensa hoje em liberdade de imprensa, liberdade de expressão, isto é um legado protestante. Então, quando a gente pensa nessa pluralidade de pensamentos, de crenças, é o germe do cristianismo nesse sentido. E propriamente também da ética protestante. Então, eu acho que sentar com eu não gosto muito do termo diferente, mas sentar com o igual, mas que tem uma cosmovisão diferente, isto é a ética do Cristo, né? Que sentou com um monte de gente diferente, no sentido de ver a vida, de perceber a vida, mas que comeu, bebeu, andou, né? Você já foi, de repente, discriminado porque é judeu? No Brasil, não. Não? No Brasil, não? No Brasil, não. Eu sou muito grato ao povo brasileiro. Você é brasileiro, né? Sou brasileiro, nasci em São Paulo, sou paulistano. Mas o Brasil, ele tem essa característica, não é, padre? Ele abriu as portas. São Paulo tem essa coisa. São Paulo também. A cidade de São Paulo. Muitos os imigrantes. Sim. E no Brasil, não. Infelizmente, na Europa... Você está brincando? Quando eu viajo muito para Israel. Na pandemia eu fiquei bastante tempo sem viajar. Mas sempre se faz escala na Europa. Infelizmente, no século XXI ainda existe antissemitismo. Ainda existe racismo. Ainda existe a perseguição às minorias. Isso é um absurdo. Hoje, padre, hoje à noite, começa o Yom HaShoah. O que é o Yom HaShoah? O que é o Yom HaShoah? É o dia em lembrança às vítimas do Holocausto. Olha que importante isso. Então, os sobreviventes, eles estão acabando. E esse dia é muito importante para lembrar a que ponto o ser humano chegou. O Holocausto foi um dos períodos mais sombrios e um episódio que envergonha a humanidade. Interessante. Então é importante falar sobre isso, lembrar para que jamais se repita. Você falou, porque eles estão morrendo, né? Porque na sobreviventes estão acabando. Estão acabando. Chegando numa idade que eles estão... E isso tem que ser lembrado sempre. Incansavelmente, para que jamais se repita. Se uma vez aconteceu, pode acontecer de novo. Incrível que ainda tem gente que acha que isso é um mito, né? Por isso mesmo que precisamos reforçar. É uma coisa absurda. É um atestado da ignorância histórica e factual, né? Com evidências históricas. Exatamente. Você sabe, pastor, que o presidente Eisenhower, quando ele entrou nos campos para libertá-los, ele mandou tirar foto de tudo. Para que ninguém pudesse pensar. Ele falou o seguinte, vai chegar um dia que vão negar. É verdade. Vamos documentar tudo. Estamos vivendo esses tristes dias. De negacionismo e revisionismo histórico. É verdade. Ô padre, sinta-se na sua casa aqui. Mas obrigado. Olha, fique sem vergonha. Olha, é verdade. Você está na sala da tua casa. Se ficar um programa... Eu vou explicar. O rabino, ele só toma... Pode falar? Pode falar. Só alimento kasher. Só kasher. Só kasher. Kasher em hebraico é apropriado para o consumo. Kasher é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos. Então, existe café kasher também. Existe café kasher. Sim. A maioria. Mas o nosso café não é kasher. Não é kasher. Está profanado. Então, mas a água é. Não, sabe o que? A água é. Mas a água é. Você toma café? Tomo. Nós vamos tomar café na sua frente. Sim, e eu vou fazer uma oração. Faz uma oração. Que nós fazemos antes de beber.
Isso. E antes de comer, nós oramos e agradecemos a Deus. Bonito isso, mano. Eu vou fazer em português. Não, faz em Depois eu faço em hebraico. Então tá bom. Mas eu faço em português antes para todos os telespectadores entenderem. O café. Café pro pastor. Eu vou fazer. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Você botou a mão na cabeça, você sempre faz esse gesto? Não, é que tava caindo. Tava caindo. Ai, que demais. Muito bom, padre. Eu tomo puro. Café não toma com açúcar, né? Não, mas todo mundo faz isso aqui que vem aqui, pastor. Toma puro. Eu tomo É mais saudável. Você sabe qual que é a música preferida do Pão Duro? Qual? Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Um café para nós dois. Só. Tanto eu acho que na formação teológica do Rabino, não sei, no pastorado, quando a gente estuda teologia, a gente diz que a gente tem uma matéria chamada piadas religiosas, do líder religioso, sim. para nossa formação. Então, quando a gente está em ambiente de entrevistas ou dando alguma palestra, a gente tem que soltar umas pérolas. Sabe que Mas o Rabino tem um monte de piada. Tem várias aí no livro. Nesse livro dele tem um monte de piada. E é interessante que sempre ele consegue trazer uma história. Mas isso é muito de Rabino. Mas isso é muito de Rabino. Todo Rabino é assim. Todo Rabino tem contador de história. Todo Rabino tem uma história. E eu tenho muita piada de Rabino e padre também. Tem várias. Só que eu mudo de vez. Se eu tô com o pastor, eu mudo, põe o padre e o pastor, né? Mas a piada eu uso como escada para a mensagem. É um meio, é um trampolim. Mas os rabinos usam muitas histórias que ilustram. Né? Eu estava falando da questão. A questão do preconceito, ele atrapalha muito esse diálogo? O preconceito, de repente a gente já vem com preconceito, já atrapalha muito o diálogo? Eu concordo com o que o pastor falou. O pastor falou que é ignorância. Né? A ignorância, ela é, infelizmente, responsável para as pessoas se blindarem. Eu acho que a falta de comunicação é fruto da ignorância. E quando existe o conhecimento, se desmistifica. E aí as pessoas começam a entender que existem muito mais semelhanças do que diferenças. Exatamente. Eu penso nessa linha porque o que dificulta o diálogo, além da ignorância, é o que o Nietzsche, né, o filósofo alemão, que era inclusive filho de pastor, e se rebela nesse sistema. Que fala que Deus estava morto, né? Isso. Que, na verdade, as pessoas repetem isso como teologia de papagaio sem saber realmente o pensamento nietzschiano. E ele dizia o seguinte, né? Duvide de toda pessoa que se acha dona da verdade. Então, o que pressupõe na falta do diálogo é eu ser dono da verdade. E aí isso entra em conflito com o pressuposto do cristianismo, né? Olhando pela nossa plataforma cristã, que a gente entende que Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade e a gente entende que ele é uma pessoa, a gente não pode se apropriar de uma pessoa. Então eu não posso ser dono da verdade, que consequentemente é Jesus. É a verdade que me possui. É a verdade que me tem. Então, quando é a verdade que me tem, eu me relaciono com o outro dentro dessa ótica, né? A verdade também pode tê-lo, mas que verdade é essa que eu estou querendo apregoar e afirmar? Então, a gente precisa se esvaziar desses pressupostos, que é um trabalho gigantesco, porque a gente é carregado de um monte de leituras, de lentes, né? E rótulos. E rótulos, que é a pior coisa. Eu olho para o rabino e ponho um monte de etiqueta nele. É verdade. E quando eu rotulo o outro, o ente, eu já o diminuo, porque o ser não pode ser adjetivado. É verdade. É verdade. E essa coisa de... Mas aí, quando o rótulo, ele vem com essa coisa do preconceito, né? Eu já vou chegar e vou encontrar o que o rabino... O que eu tenho que conversar com o rabino? Só isso. O que eu tenho que conversar com o pastor? Só isso. Será que ele vai me olhar desse jeito? Será eu olho dele desse jeito? Esses rótulos vão atrapalhando esse diálogo que a gente precisaria ter, né? Afasta. Afasta, né? Porque, de repente, se eu conheço você e não sei que você... geralmente, não sei que você é pastor. De repente eu vou falar, eu sou pastor, de repente eu já... Muda o tom da voz, o jeito de sentar, muda tudo. Justamente. O assunto. Como se a gente fosse um bando de ET. É verdade. Então isso é uma coisa meio do preconceito mesmo. E eu acho que essa coisa...
Então, isso é uma coisa interessante. Nós vivemos num país, eu estava dizendo antes, nós vivemos num país que nós tivemos uma influência tão grande das religiões africanas e de repente continua sendo religiões ainda massacradas. Tabus, né? Massacradas. Anteontem que ganhou a escola de samba com o tema do Exu, A Grande Rio. um monte de gente, de repente, olha o que aconteceu. E o UOL ontem, você passou aí, Rabino, o UOL deu uma matéria assim, o Brasil é de Exu. Uma matéria, uma manchete. Aí o que eu recebi de católicos, hein? Como é que pode? Como é que pai? pode? O Brasil é de Jesus. O Brasil... Não, mas se eu tenho o direito de falar que o Brasil é de Jesus... O outro pode falar que o Brasil é de Exu. Mas vê aqui, o medo que as pessoas têm de repente. Eu sempre acho, Rabino e pastor, que quando a pessoa tem muito preconceito em relação a outra religião, é porque ele não está seguro da própria. Eu concordo com o padre. Quanto mais seguro de si, quanto mais feliz e satisfeito ele está com a sua própria fé, menos ele vai querer aumentar o tom de voz e provar para o mundo, para a sociedade, que ele tem a razão. Concordo com você. É porque quando eu lido com aquele que pensa diferente de mim e ele tem um arcabouço muito bem fundamentado e eu não tenho... Eu falo, caramba, se eu entrar em diálogo com ele, ele vai ganhar e eu não vou ter o que responder. Então, ele pode me convencer e ele pode me levar a pensar que eu estou errado. Então, é melhor eu dizimar você, atacar você, demonizar você, que aí eu fico na minha defesa. É aquela história da a melhor defesa é o ataque, né? Aquela história da melhor defesa é o ataque. Eu vou me defender e vou atacar. Vou atacar. Bom, olha. Daqui a pouco é o Dia das Mães, né? Semana que vem, na outra, no segundo domingo no segundo domingo, porque o primeiro domingo já vai ser agora, nesse agora. Vocês acham, o pastor, filósofo, eu vou fazer uma pergunta filosófica, você acha que a religião perdeu seu valor nesse mundo meio pós-moderno, pastor? Tem um livro muito bom, publicado agora pela editora Vozes, chamado Mundo Pós-Deus, do Peter Sopa de Letrinhas, assim, são vários letrinhas o sobrenome dele. E ele trata exatamente nesse mundo que a gente passa aí por 2 guerras mundiais, a gente passa aí pela pandemia, e aí fica a pergunta, né? Até onde Deus é necessário nesse mundo? Né? A religião ainda parece ter a sua importância, porque o ser humano não conseguiu responder a pergunta ainda da morte. Mas quando a gente olha o corte histórico, né, do fim do período da Renascença e a entrada do Iluminismo, que você tinha dor de cabeça, via um eclipse, você pensava que eram coisas demoníacas, e o Iluminismo, com o apogeu da ciência, mostrou que isso não é verdade, que isso tem explicação. Deus foi sendo, de maneira paliativa, descartado na dependência humana, né? Então, você tem dor de cabeça, hoje você não vai num culto, você não vai numa cerimônia, você toma um remédio que passa. Você está com um problema de vista, você vai no médico, enfim. Então, o problema da morte ainda é a interrogação. Então, como a gente lida ainda com essa questão da angústia da existência, a religião e Deus se faz necessário nesse sentido para boa parte da população do mundo, né? Então, a religião, dentro do que a gente estuda na ciência da religião, da filosofia da religião, é um assunto e uma importância que nunca sairá do debate público, nunca sairá da busca humana, né? O próprio Salomão, escrevendo isso lá em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que Deus, quando fez o homem, colocou nele a dimensão, o senso da eternidade. Então, tudo que o ser humano faz na sua vida, ele faz por uma questão de uma transcendência. Há algo maior do que ele, que o Blaise Pascal vai dizer que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Então, tudo que a gente faz é para preencher isso, porque a gente tem essa dimensão de algo eterno que a gente busca no dia a dia da vida. E essa sensação, ela vem da nossa alma. Porque a nossa alma é eterna. Isso. É um sopro divino e essa alma ela é eterna. O corpo, ele tem durabilidade. O corpo ele é limitado, exatamente. Tem um período, uma existência física, mas a alma ela é eterna. Então essa sensação ela é fruto dessa categoria que a nossa alma possui. Agora, a nossa geração, ela é uma geração que está presenciando e vivenciando
uma profecia. O profeta disse, Inei Yamim Baim, estão chegando os dias, mas que dias? Veinera Av Baaretz, vai ter fome na terra, vai ter sede na terra. Mas Lora Av Lalechem, Velot Sama Lamayim, não vai ser fome de pão nem sede de água, que Im Lishmoed Divrei Hashem, vai ser uma fome de escutar a palavra de Deus. Uma fome de espiritualidade que é evidente hoje. É evidente. Essa coisa do... As pessoas elas querem buscar um significado maior, apesar de toda a tecnologia, de todos os avanços, de toda a modernidade, de toda a praticidade, o imediatismo. Mesmo assim, as pessoas conquistaram tudo, mas elas se sentem vazias. E essa... O que está faltando para elas? Esse vazio é a alma pedindo alimento. É o que o Salomão disse. Exatamente. E essa coisa... Nós precisamos alimentar o corpo, mas sem esquecer de alimentar a alma. Então, mas esse é o problema da nossa cultura, que a gente herdou isso do pensamento grego, propriamente platônico, da divisão das esferas, como se alma, corpo e espírito fossem coisas separadas, e não. O que a cultura judaica, tanto judaico-cristã mostra, é que há uma integralidade da vida. A vida é integral. Então, se uma área da minha vida está desajustada, tudo fica desajustado. E como nós somos, o Teilhard de Chardin dizia isso, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana e não o contrário. Exatamente. Então, como a gente tem essa questão da experiência humana para trabalhar com essa dimensão do espírito, a gente fica o tempo todo dizendo, essa matéria não me preenche, isso não me satisfaz, porque eu não fui feito para a matéria. E olha que interessante que ele falou, seres espirituais vivendo uma experiência física. Chardin, jesuíta. Agora, olha que interessante o paralelo. Muitas vezes você busca espiritualidade, você deve buscar isso, mas o materialismo do próximo, às vezes, é a sua espiritualidade. É verdade. Você que... Proporcionar para ele o bem-estar, proporcionar para ele dignidade. Quer dizer, o materialismo ele pode ser usado e deve ser usado como não uma para ferramenta, si não mesmo. para si. Como um meio para você chegar até um ideal nobre. Quando você dá para ele o pão ele precisa, dá para ele a dignidade, dá para ele uma roupa, ele precisa, é verdade. Aí eu trago aqui para discussão o pensamento de um filósofo e teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que inclusive participou da tentativa da morte do Hitler, no grande famoso dia D. Ele diz o seguinte, a transcendência de Deus não é um ser que está acima de nós. Transcender em Deus é quando eu transcendo de mim para o outro. Isso é transcendência. Então a encarnação do Cristo é quando ele transcende de si para o outro. Ele sai de si para entrar no outro e o outro, consequentemente, entrar na sua dimensão. Então isso faz sentido porque quando eu vivo em prol do outro, eu estou transcendendo a minha matéria, do meu umbiguismo, para priorizar a necessidade do outro. E você sabe que o fato, essa coisa desse vazio existencial, o vazio existencial, Santo Agostinho dizia que a gente está inquieto, e nunca vamos, nós sempre nada nos satisfaz. Somente vamos nos satisfazer quando estivermos em Deus. Em termos de materialismo, nada satisfaz. Nada. Quem tem 100 quer 200. Isso, mas por 200 quer 400. Porque aquilo que você já... Porque existe alguma coisa a mais que eu quero. O principal. O principal. Existia o Carlos Mestre, que era um biblista também. Ótimo. Ele dizia que nós temos uma saudade do paraíso. Claro. Saudade do paraíso. O Boff tem um livro sobre isso, chama Saudade de Deus, maravilhoso. Porque é o seguinte, o que era o projeto de Deus? Era andar no jardim, nós junto no jardim, E nós perdemos isso. Abraham Heschel tem um livro maravilhoso sobre isso. Nós perdemos e queremos voltar. Postergamos. Nós postergamos. Voltamos, olha aí. Aqui tem uma declaração do Papa Francisco sobre o diálogo interreligioso. Vamos ver, depois a gente pode comentar. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Papa falou assim, a maior parte do planeta se declaram, né, crentes, acreditam em alguma divindade, em Deus e tal. Mas entre nós que acreditamos, nós sempre temos um pé atrás com aqueles que não acreditam também. De repente, a gente não dá direito, muitas vezes a gente não dá direito para a pessoa não acreditar em Deus. Porque a gente chega assim, é um absurdo, né? Eu acho que esse preconceito também contra o agnóstico, contra aquele que um dia decidiu não acreditar em Deus, ele precisa ser combatido também. Né? Qualquer tipo de fanatismo, extremismo tem que ser contido. Eu gostei muito do que ele falou do amor. O amor é o que Deus quer de cada um de nós, amor. Tem uma mitzvah, tem um preceito na Torá, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ame Deus. Mas como é que eu vou amar? Como é que eu vou pedir para alguém amar outra? Ou você ama ou você não ama. Não tem como impor o amor, mas a receita ela é logo na sequência dos versículos. Quando você conhecer essas palavras, aí o amor vai vir naturalmente. O amor é fruto do conhecimento. Então, quanto mais o ser humano ele conhece Deus, mais ele vai amar. E esse amor vai gerar uma felicidade incondicional. Impressionante, é verdade. Tanto é que essa palavra, né, quando a gente vai estudar, o Rabino sabe bem mais de maneira profunda, o termo no hebraico sobre conhecer Deus equivale a uma questão de uma experiência íntima mesmo, né? Uma relação afetiva, muito próxima. Como se fosse sexual. Muito próximo. Então, tem muitas metáforas. Exatamente. Então, quando eu... Inclusive o próprio Shirim, o Cântico dos Cânticos. Todo ele trabalhado nessa poesia. Uma alegoria entre o amor de um homem e uma mulher. Uma relação sexual, exatamente. Uma relação íntima. Que caracteriza essa questão de uma intimidade sexual. Então, quando Deus nos convida e nos chama para essa relação com Ele, essa relação de entrar, né, nos recônditos do ambiente mais puro e perfeito de Deus, que é o amor, né? Essa intimidade do amor. Que é fruto do conhecimento. Que é fruto do conhecimento. Não tem outra receita. Que o conhecimento advém como? Na intimidade. Não tem como eu conhecer o Rabino se eu não me relacionar com ele, não viver na sua intimidade. Exato, no dia a dia. No dia a dia. Isso. Nas vivências. E aí o apóstolo João, na sua epístola, né, na primeira epístola dele, vai dizer o seguinte, né, colaborando com o que o Rabino disse, como é que você pode amar a Deus se você odeia o seu próximo? Porque há um divórcio do discurso, porque amar a Deus pressupõe amar tudo que Deus ama. E Deus ama tudo que Ele fez. E a sua criação são os seres humanos. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que amar a sua criação. E a Kabbalah traz o conceito de amor ao próximo, porque Deus está dentro dele. Exatamente. Isso mesmo. Então eu amo Ele. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Que é uma partícula divina dentro de cada ser humano. É o que a gente chama no latim de imago Dei. Isso é. Porque quando eu olho para o meu próximo e o olho de maneira aviltosa para depreciá-lo, eu não estou ofendendo ele, eu estou ofendendo quem é refletido nele. Então, toda ofensa contra o próximo é diretamente uma ofensa contra Deus. E por isso que a gente tem que, digamos assim, odiar as atitudes e não o ser humano. Exatamente. As atitudes, o comportamento, mas jamais o ser humano. Porque ali o ser humano você vai amar como a si mesmo. A um Deus. E é interessante a gente lembrar disso. Jesus, quando fala, assim, não xinga o seu irmão de patife, por que isso? Porque ele não pode ser tirado a dignidade dele. Não pode ser tirado a dignidade dele é imposta por Deus. É interessante um diálogo que Jesus tem com Pedro, quando ele fala para Pedro, Pedro, você me ama? Ele fala, digo, amo, então cuida do outro. Tá engraçado, né? Se você me ama, não é ficar falando, eu te amo, eu te amo. Não, cuida do outro. Cuida do outro. Prova. E nem ficar trancado numa sala ou num quarto falando eu te amo, eu te amo. O amor a Deus é revelar de maneira externa nas suas relações. Eu amo e o mundo muda com o nosso exemplo. Exatamente. É verdade. Padre? Olha, vou te falar uma coisa. Que profundidade desse rabino e desse pastor aqui, ó. Olha aí,
E o programa, esse aqui, programa é diário, esse programa? Esse programa é diário. Todo dia você está aqui? Não, eu faço segunda, quarta e quinta. Aí tem o outro padre, Marcos, que faz terça e sexta. Ah, então você faz 3 vezes por semana? Faz 3 vezes por Você semana. divide a apresentação desse programa com outro outro colega? Padre, com outro padre. Mas você só venha quando eu estiver aqui. Perfeito, perfeito. Tá bom. Olha, ó. Você tem compromisso agora. Não, agora. Olha, você vai Exatamente. sair, nós vamos falar mal de você aqui. Eu vou estar assistindo. vai ficar vou tá- vermelha. Vou estar assistindo por aqui. Mas deixa eu falar... Mas eu quero te presentear com o meu Deixa eu livro. falar de novo aqui, olha. Gente, eu quero que vocês acompanhem. Primeiro, eu quero dar aqui as redes sociais do Obrigado. Ravi Sani. Atenção. Vai lá, eu sigo... Me sigam no Instagram. É muito bom, muito bom. Olha aqui, ó. No YouTube. No Instagram é by Ravi Sani. Eu não sei por que você botou esse by, mas tudo bem. Todas as redes são by Rav Sani. Rav Sani, R-A-V. Olha lá. Que Rav em hebraico é Rabino. Rav Sani, R-A-V. By Rav Sani. S-A-N-Y. S-A-N de navio, Olha. Y. By No Rav Instagram Sani. me sigam. Muito lá. conteúdo. Qual que é a câmera? bom. Aí, tava ó. procurando. Muito conteúdo motivacional. Isso mesmo, é muito bom, gente. Numa linguagem acessível a todos. Com alegria, acima de alegria. tudo, com leveza. Não, e com inteligência. Obrigado, isso, com padre, inteligência. obrigado. Ó, no YouTube, atenção, também é by Rav Sani. By Rav Sani também, tá bom? Ó, tudo by Rav Sani. E entre em contato, pode entrar em contato pelo site. www.ravsani.com. Esse site, padre, eu tenho muitos cursos online. Olha que E demais. uma gente. academy online, onde eu estudo as escrituras sagradas com todos. Eu extraio das escrituras sagradas Olha do que Tanakh beleza. dicas preciosas e conselhos valiosos em prol do nosso crescimento, nossa prosperidade, nossa saúde mental, espiritual, Olha que beleza. nosso sucesso de forma geral. A Rav Sani Academy, tudo está disponível no nosso site. Rav Sani Academy. Academy, Olha que chique isso, olha, um nome E esse livro é teu, né? Muito esse livro é bom. teu. Olha, esse Já aqui, pensou olha nisso? Aqui, ó. Já pensou nisso? no Olha, site também. Atenção, eu quero que você veja muito bem diagramado, bonito. Tem as piadas aqui, ó. Exato. Todas as piadas aqui, ó. Exato. Muito As bom. escadas, né? As E, escadas. e olha, deixa eu te dizer uma coisa. E o Rav Sani tem os programas na televisão, né? Sim, Rav Sani Aliás, Live Show. pastor, Que você tá ele me convidou pra ir no programa dele. Até hoje não me mandou a data. Rapaz. Olha aí, ó. Até hoje não. Estou fazendo um convite É igualzinho agora. o pessoal a carioca Você quando está- chama a gente pra ir na casa Você comer. está Só convidado. blá, blá, blá. Blá. Não dá endereço. Ele falou, faz no meu programa, mas não deu endereço. Meu assessor está aqui, já vamos alinhar hoje isso aí. Tá bom. Querido Saindo pela padre, tangente. querido padre Juarez, Juarez, é. de Castro. É. Ué, Juarez. você não sabia meu nome? Você Juarez, sabe. Juarez de O Anderson Castro. trabalhou na sinagoga. Rabino o Muito quê? legal, muito bom. Muito Alper. querido, muito querido. Na Muito minha- querido. Olha, tá vendo? Que esse livro, padre, Você devia ter trazido pro eu pastor não sabia também. que ele ia vir. Eu vou Mas já tá com o meu presenteá-lo. contato, você já tá com o meu contato. Eu vou presenteá-lo Vou com. falar mais Eu vezes. publiquei um livro recente pela editora Paulo. Você Foi? ficou sabendo? Qual que foi o livro? Quando a vontade de viver vai embora. Gente, eu não sabia que era você. Agora eu sei. Escrevi junto com o padre Tiago Facchini, que é Sim. assessor da CNBB. Sim, que demais, pastor. Muito bom. Muito bom. Esse livro tem vai pro intervalo? repercutido muito. Então eu vou pro intervalo. Então, muito obrigado, padre. Obrigado. Que Deus nos abençoe. Ó, eu achei Se fala. muita falta de educação você chegar atrasado e ir embora Exato. antes. Mas tudo Mas não bem. tem problema. Mas tudo bem, mas vai Somos, fazer o quê, né? somos íntimos, temos intimidade para isso. Vamos pro intervalo. Deus te abençoe. Obrigado.